Namastê. Sou Mestre Aleph e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre uma das doutrinas mais duras para as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar um pouco sobre o cristianismo, que é a predestinação. Antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre as pessoas que criticam a predestinação. A maioria das pessoas que acha um absurdo que Deus escolha pessoas, escolha umas e não outras, que Ele passe ao largo de pessoas enquanto seleciona outras, não se dão conta que elas fazem a mesma coisa. Você seleciona pessoas. Você escolhe pessoas para estar do teu lado, para estar no teu círculo íntimo, e rejeita outras. Você escolhe um namorado, uma namorada, um peguete, um ficante, você escolhe. Esposa, você escolhe. Outra coisa curiosa é que a maioria das pessoas que critica a predestinação, a escolha soberana de Deus, que é assim que ela é descrita na teologia reformada, eles, por outro lado, se revoltam, pelo menos a maioria, quando vem, por exemplo, um maníaco do parque dizendo que se converteu, o assassino da Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua, dizendo que Jesus o perdoou. Enfim, esses tipos que afirmam, depois de cometerem crimes bárbaros, terem sido salvos por Jesus. Essas pessoas não gostam disso. Curiosamente, nessa hora, elas querem que Jesus escolha quem anda do lado dele. Nessa hora, elas, como eu, não querem estar do lado de criminosos, bandidos, mesmo que eles digam que se arrependeram. Pessoas que apunhalaram 18 vezes um colega de trabalho, que estupraram e mataram outras no meio do mato, que armaram a morte dos pais. Nós não queremos essas pessoas do nosso lado e queremos que Deus também seja mais seletivo na escolha dele, das pessoas que andam com ele. E eu concordo com essas pessoas. Esses tipos não foram salvos, não foram escolhidos. Porque, como eu disse no começo, você escolhe pessoas que têm afinidade com você. E Deus também escolhe pessoas que têm afinidade com Ele. Os eleitos de Deus nunca, jamais, descem a um nível tal de monstruosidade e de desrespeito pela vida humana. Então não adianta você se esconder em igreja evangélica dizendo que Jesus te perdoou, teu negócio não é com Jesus, é com a lei dos homens. Instintivamente as pessoas sabem, elas sabem que existe um limite, que existe uma luz dentro dos homens que nunca se apaga por completo. Quando ela se apaga, é porque de verdade ali nunca houve luz. Mas, na verdade, as pessoas criticam a doutrina da predestinação porque entendem que predestinação é predestinação para o céu, para morar com Deus. E que os não predestinados foram predestinados ao abandono e à condenação no inferno. E esse é o grande equívoco. Deixa eu mostrar aqui para vocês para que os homens são predestinados e por que e em que consiste essa predestinação. Romanos capítulo 8, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Ou seja, não é aceitar Jesus nem escolher ir para a igreja. São chamados segundo o desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, então aqui a gente já tem um detalhe importante. Quem ele chama? Os que ele conheceu antes. Antes para nós não importa, porque esse antes não está ao acesso da nossa memória. Antes para ele, para nós também, embora nós não nos lembremos, porque quando o profeta Jeremias é chamado para pregar, ele diz que é muito novo, que não sabe falar, Deus diz a ele: antes que saísse da madre eu te conheci e te consagrei, e as nações te dei por profeta.
Quer dizer, o cara tinha passado por um treinamento, por uma consagração, ele não sabia, não lembrava, mas Deus lembrava. É disso também que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Quando muitos chegam para ele apontando os milagres e feitos esplendorosos, e Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esses também predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Estes que ele conheceu, ele predestinou para serem conformados à imagem do filho. Ou seja, a predestinação é para tornar pessoas à semelhança de Jesus Cristo. Não é para ir para o céu ou para não ir para o inferno. Os não predestinados para esse desígnio, eles têm liberdade religiosa. Na verdade, aqueles que foram predestinados é que deveriam estar reclamando. Reclamando porque não podem escolher, entre aspas, porque sua escolha é uma só: tornarem-se a imagem de Cristo. Veja só o que Paulo fala ainda em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. E eu quero concluir falando sobre isso. Primeiro, a predestinação não é de méritos humanos. Não é porque um é melhor do que o outro. É em Cristo. Ele olhou os predestinados em Cristo. Ou seja, é apenas em Cristo, por Cristo, nos méritos de Cristo, que eles vão manifestar a sua predestinação. Até então eles são como todos os homens. E por fim, eles foram predestinados para serem perfeitos no amor, aperfeiçoados no amor. Predestinação não tem a ver com mérito ou demérito, tem a ver com o seu lugar e com o aperfeiçoamento no amor. Se você não ama, se não aprendeu a amar, não foi predestinado. Namastê.